Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês aí, né? No vídeo de hoje eu quero dar dicas para vocês parar de jogar aço fora. Como assim? Eu quero dar essas dicas relacionadas às lajes treliçadas. Infelizmente tem muita gente aí jogando aço fora, simplesmente isso. O aço do preço que está e muitas pessoas desperdiçando, usando da forma incorreta ou de forma desnecessária. Então acompanhe o nosso vídeo até o final que você vai entender qual a forma correta de estar usando o aço e, consequentemente, evitar aí desperdício. Eu sou o engenheiro civil Janderson Garcia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Continuando aqui as nossas dicas relacionado às lajes treliçadas. No vídeo de hoje eu quero falar desse assunto. Você já deve ter visto situações em que há desperdício de aço ou pessoas que exageram, né? Profissionais às vezes que exageram aço além do necessário. Então veja, eu vou dar dicas de que tipo de aço que são necessários na sua laje treliçada, bem como a forma correta de se utilizar ela. O primeiro tipo de armação que eu quero falar é a armadura de distribuição. Você já usou? Sabe como que usa? Veja o seguinte, na versão antiga da norma, nós podíamos utilizar o banzo superior como uma das armaduras de distribuição, visto que ela forma cruz, né? Ela tem um formato de armadura cruzada. Então nós podíamos utilizar o banzo superior como uma armadura e colocar uma perpendicular a ela para que nós pudéssemos formar essa armadura em cruz, semelhante ao que temos aí numa malha pop. Mas é o seguinte, com a atualização da norma, nós não podemos fazer esse uso dessa armadura do banzo superior. É questionável, porém é o que está na norma na versão atual. Então, veja o seguinte, e como que se utiliza essa armadura de distribuição? Essa armadura de distribuição ela tem que ficar mais ou menos no meio da sua capa de concreto. Qual que é a função, digamos assim, da armadura de distribuição? Nós temos a capa de concreto que recebe a carga distribuída e transmite ela às vigotas. Então a nossa armadura é para fazer com que essa capa de concreto tenha essa resistência para receber esses esforços e transferir ela para a vigota. Então veja o seguinte, a nossa vigota, ela sempre é um pouco mais alta que o elemento de enchimento. Então, o que é o recomendado? Você passar a sua armadura de distribuição sobre o banzo superior, vou colocar aqui do lado ou aqui do lado uma ilustração, de tal forma que quando ela estiver sobre o elemento de enchimento, ela não vai encostar no elemento de enchimento. Ela vai ter um espaço além do elemento de enchimento. Isso faz com que eu vou ter concreto nessa parte de baixo dessa armadura. Vamos supor que você tem aqui o seu elemento de enchimento. Você não pode encostar nele. Tem que encostar na parte superior do banzo superior da treliça. Como eu disse, é mais alto que o elemento de enchimento e, consequentemente, ele vai ficar quase que no meio da capa de concreto. Então, quando eu digo de jogar aço fora, é exatamente isso. Se você posicionar ela sobre o seu elemento de enchimento, ou seja, ali, sem estar no meio da sua capa de concreto, você está jogando o aço fora. Simplesmente isso. Veja o seguinte, pessoal. Vamos falar agora, então, sobre a armadura negativa. A armadura negativa, ela combate aos momentos negativos. Veja o seguinte, quanto mais alto a sua armadura negativa estiver, melhor. E quando pode acontecer que você está jogando aço fora na armadura negativa? Vou dar um exemplo para vocês, também vou colocar aqui do lado. Imagine que você posiciona a sua armadura negativa, infelizmente tem profissional que acha que a armadura negativa, ela fica posicionada sobre o elemento de enchimento.
a sua armadura negativa ela não está cumprindo a função dela de armadura negativa. Você está jogando a armadura fora, simplesmente isso. Em algumas situações em que o cobrimento da sua viga ela é um cobrimento maior devido à classe de agressividade ambiental, nem na parte superior da viga você pode amarrar a sua armadura negativa se você quiser ter o máximo de proveito possível. Para cobrimentos aí na faixa de 2 centímetros, você consegue trabalhar com ela amarrada na parte superior da viga, mas mesmo assim você tem que utilizar um espaçador, seja ele de plástico ou feito em obra com argamassa, para que quando estiver ali no momento da concretagem, e quando os operários, né, pisarem, essa armadura ela não abaixe. Se você não utilizar esse espaçador, essa armadura corre o seu risco de abaixar e você perder a efetividade dela. Então assim, o que eu recomendo? Não posicione ela de forma alguma, na parte inferior da viga, sempre da parte superior para cima. Obviamente que além do cobrimento da viga, você tem que observar o cobrimento dessa armadura negativa. E nem colocar ela sob o elemento de enchimento. Aí que seria pior, correto? Porque aí você não está usufruindo nada da sua armadura. E finalizando aqui, falando agora sobre a armadura positiva. O que eu sempre recomendo aqui no canal? Quando você vai contratar a sua laje, pede o fabricante, na verdade já é uma obrigação do fabricante, você deve exigir do fabricante que ele calcule a sua laje e que ele já coloque a armadura positiva necessária. Ah, precisou de uma barra de 3/8 adicional positiva. Você pede ele para colocar dentro da sapatinha lá a sua armadura positiva. Janderson, eu posso colocar em obra? Posso. Só que, de certa forma, novamente você está jogando aço fora. Por quê? Como eu disse, da mesma forma que vale para a armadura negativa, a armadura positiva, quanto mais inferior ela tiver alocada no seu elemento, mais efetiva ela será. Quando você coloca ela sobre ali, melhor dizendo, sob a sua sapatinha, você já perde ali 2 centímetros ali no mínimo de efetividade. Então, veja, eu recomendo você colocar em obra somente quando não for possível, às vezes devido a não comportar ali todas as armaduras, né, devido ao espaçamento, às vezes você tem que colocar ela em obra, mas somente nesses casos, beleza? E finalizando, nunca coloque a sua armadura positiva sob o elemento de enchimento, né? A armadura positiva aí, né, na pior das hipóteses, você vai colocar ela em obra, porém sob a sapata ali. Nunca coloque armadura positiva ali sob o elemento de enchimento e acha que está colocando armadura positiva. De jeito nenhum. Essa armadura sob um elemento de enchimento, ela não tem função nenhuma. Zero. Então, somente ali na sapata, beleza? Pessoal, antes de eu dar sequência aqui, eu queria falar com você, na verdade, que nós temos um curso aí completo de lajes treliçadas. Se você não sabe aí, eu vou deixar aqui o link na descrição aqui que traz mais detalhes desse curso. É um curso aí que tem dezenas de alunos aí espalhados pelo Brasil afora. É um curso inédito. Eu tenho certeza que se você tem interesse nesse assunto de lajes, esse curso é o ideal para você. Tá bom? Então, antes de você ver esse vídeo até o final, eu te recomendo ver um pouquinho mais do nosso curso aí. Caso tenha alguma dúvida aí, pode estar entrando em contato com a gente, beleza? É um curso diferenciado e que vai fazer você ter um grande diferencial na sua carreira aí, beleza? Pessoal, finalizando aqui então, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo do dia de hoje aqui, dando esse retorno para vocês aí, essas dicas sobre como evitar desperdício de aço em obra. A gente sabe que o aço não é barato, né? A gente quer ter uma obra ali efetiva, uma laje trabalhando da forma correta, mas para isso a gente tem que também saber o que a gente está fazendo, beleza? Um grande abraço a todos, aguardo vocês aí no próximo vídeo aqui do canal. Até a próxima!